Glória a Deus. Querido, querida, abra por gentileza a tua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. A partir do verso 1, para que a gente possa refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Somente estes versículos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que a gente tenha um tempo de oração. Deus fiel, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a Tua palavra nas nossas mãos. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que é nós podermos aprender com a Tua palavra. E nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo, que já se move aqui, o Espírito Santo que já foi exaltado neste lugar, que já foi invocado, Senhor, por cada um de nós, que já foi sentido, meu Deus, por muitos de nós. Nós clamamos, Pai, que Teu Espírito Santo aclare agora a Tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Que a Tua palavra, Senhor, venha como uma semente boa, alcance, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. E ali, Senhor, nosso coração, na nossa vida, esta semente, que a Tua palavra possa germinar, se enraizar, se aprofundar, mas também crescer, frutificar e multiplicar-se a 30, a 60 e a 100 vezes sobre cada área da nossa vida. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, te pedimos, edifica-nos, trabalha em nós, ministra-nos conforme o Teu querer, aperfeiçoa-nos para o louvor da Tua glória. E por fim, na autoridade do nome de Jesus, eu quero decretar como anulada qualquer tentativa do inimigo contra esta palavra, contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida, Senhor. Eu declaro, Senhor, a prosperidade da Tua palavra sobre cada um de nós. E o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, nós estamos vindo de um mês no qual nós celebramos os 99 anos da nossa igreja, aqui na cidade de Presidente Prudente. Nós tivemos momentos preciosos de ministração do Senhor sobre as nossas vidas, palavras da parte do Senhor liberadas para nós de uma maneira diretiva,
palavras da parte do Senhor liberadas para nós de uma maneira profética, palavras que dizem respeito ao que Deus espera da igreja e de uma forma específica da nossa igreja nestes dias. A gente já sonha, querido, com muita coisa. Dentre elas, por exemplo, eu já tenho dito que ano que vem nós vamos fazer uma festa de arromba que vai sacudir a cidade. Eu já estou sonhando com culto no Parque do Povo, já estou sonhando com carreata, já estou sonhando com uns barulhos meio grandes aí para a gente comemorar os 100 anos da nossa igreja. Mas no decorrer desta semana, de uma maneira muito especial, Deus me fez sonhar com algumas outras coisas mais. Deus trouxe ao meu coração algumas outras coisas mais. E sobretudo, querido, querida, o sonho de que a gente venha como igreja a não apenas descobrir, mas sobretudo desfrutar daquilo que Deus tem para nós neste tempo e que Deus tem confiado a esta igreja. A festa é boa, mas cumprir a vontade de Deus é perfeito. Cumprir o que Deus estabeleceu para nós como igreja, alcançar o que Deus estabeleceu para mim como discípulo, isso, querido, é o objetivo final que eu devo perseguir em todos os aspectos. Eu estou em algumas semanas de viagens. Eu estou circulando aqui pelas nossas cidades do distrito de Presidente Prudente, me reunindo com as lideranças das igrejas, trabalhando junto com as lideranças. E Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar as lideranças das nossas igrejas, uma palavra que eu já ministrei para a nossa igreja, acerca de sermos discípulos, discípulas, igreja de alto padrão. E discípulos, uma igreja de alto padrão são aqueles que são movidos por princípios de alto padrão. São aqueles que não permitem que os princípios se afrouxem na sua mente, no seu coração e nas suas mãos. Aqueles que não permitem que os princípios venham a ser negociados, diminuídos, esquecidos, substituídos. E por que é tão importante, ou tem sido tão importante a gente pensar nesta linha de raciocínio nos dias atuais? Porque a pandemia, querido, ela trouxe um esfriamento muito grande sobre a vida das igrejas. Em contrapartida, os irmãos da área de intercessão, de libertação vão concordar comigo, as trevas têm trabalhado de uma forma assustadora nestes dias. Então nós temos um quadro espiritual sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre a nossa cidade, que no mínimo deve ser classificado como preocupante. No mínimo deve ser classificado como preocupante. Porque se por um lado nós vemos um sentimento até letárgico, que definitivamente não é o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Lembra Filipenses capítulo 2, verso 5? Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. De longe, o sentimento que estava em Cristo não era um sentimento letárgico. Um sentimento de uma fé pequena, diminuta. Definitivamente não era. Eu não posso dizer que está tudo bem comigo. Eu não posso dizer que está tudo bem com a minha fé, se eu estou vivendo um momento de uma fé diminuta. Não está bem. Não está certo, não está correto. Eu preciso tomar uma atitude, preciso tomar uma atitude. E em contrapartida, querido, querida, as trevas estão batendo tambor. As trevas estão arrebanhando jovens, crianças, adolescentes de cabeça fraca. E não pense, pai, mãe, que isso não chega no seu filho. Tem culto a Satanás disfarçado de videoclipe da música que o seu filho escuta. Tem culto à prostituição disfarçado de videoclipe na música que o teu filho escuta.
70% do dia com um fone de ouvido enfiado no ouvido, achando que está curtindo uma vibe, achando que está curtindo a música do momento. E enquanto isso o diabo está trabalhando lá na mente, lá nos valores, lá nos princípios. Aí você não entende porque o teu filho não quer vir para a igreja. Aí você não entende porque o teu filho está respondão. Aí você não entende porque bate boca em casa, porque dá trabalho na escola, porque passa mais tempo fazendo coisas que você não pode saber o que são, do que tendo prazer em contar para você sobre como é a vida dele, como é a vida dela, sobre o que passa na cabeça dele, o que passa na cabeça dela. As trevas estão trabalhando. Enquanto as vigílias estão vazias, as trevas estão trabalhando, enquanto as escolas dominicais têm cadeiras sobrando. As trevas estão trabalhando enquanto tem banco vazio na igreja. O terreiro está cheio. O sacrifício na encruzilhada, na cachoeira, continua acontecendo. Pastor, mas você acredita no poder dessas coisas, pastor querido? É estabelecido na Bíblia, está aqui, ó, na nossa frente. A moeda corrente no reino espiritual é sangue. Sabe por que Jesus teve que derramar o seu sangue para comprar a minha vida? Sabe por que o Senhor Jesus teve que derramar o seu sangue para que eu pudesse ter resgate a Ele? Isso nós estudamos lá na classe de integração, na classe de primeiros passos. Porque eu sou culpado de um crime de sangue. Eu sou um homicida involuntário. Você é um homicida involuntário. O salário do pecado é a morte. E se não houvesse sangue de um cordeiro sem mácula, para resgatar a minha vida e para resgatar a sua vida, nós ainda estaríamos, queridos, na carência e na necessidade de irmos até os sacerdotes, para que os sacerdotes pudessem imolar cordeiros em favor da nossa causa, do nosso arrependimento, pedir perdão por nós. Mas o único e perfeito sumo sacerdote, aquele da ordem de Melquisedeque, Cristo Jesus, foi à cruz do Calvário para derramar sangue, comprar, Apocalipse 5:9, comprar a minha vida de volta para Ele. A moeda corrente no reino espiritual é sangue. E se eu não levo a sério o sangue do sacrifício que foi derramado em meu favor, deixa eu dizer uma coisa: tem sangue de galinha, sangue de bode, sangue de bicho sendo derramado na encruzilhada pelos nossos jovens, pelas nossas crianças e pelas igrejas, para que caiam e parem de importunar as trevas, por líderes, para que caiam e parem de importunar as trevas. A gente é forjado no fogo em algumas questões, né? A igreja que nós pastoreamos, quando eu era seminarista, pastor acadêmico, ela ficava bem numa encruzilhada. Bem numa encruzilhada. Cansei de chegar na igreja chutando macumba da porta do templo. É ou não é, Flávio? Aí sabe o que acontece? Começaram a fazer macumba na porta da minha casa. E não felizes em fazer na porta, olha como Satanás é sujo. Uma bela noite, nós estamos chegando do culto em casa. Depois de chutar macumba um monte, de arrancar macumba da porta do templo um monte. E não é arrancar só, tirar, jogar na sacola e botar no lixo, não. Com intercessão, com ministério de intercessão, orando antes, subindo para a sala de oração, se preparando para que a gente pudesse voltar lá e arrancar aquele lixo da porta da igreja. Lixo em todos os sentidos, físico e espiritual. E com toda a tranquilidade subia no altar para pregar depois. Ah, pastor, e a retaliação? Não estou em pecado. Não tem medo.
Um belo dia a gente chega em casa, a nossa casa era um sobrado, cerca elétrica na parte de trás inteira. A janela do meu escritório, ela dava para o quintal. A outra janela do quarto, do nosso quarto, dava para a Serra da Cantareira. A gente via o aeroporto de Guarulhos, né? Via a rota, aliás, do aeroporto de Guarulhos, porque tinha a Serra da Cantareira na frente. A gente chegava em casa, quando estava calor, abria a janela da frente, não tinha ar-condicionado, abria a janela do escritório, corria um vento que era uma beleza. A gente chegou em casa, Flávia foi abrir a janela da frente, eu fui abrir a janela lá do escritório, a janela de trás. Muro de 3 metros de altura, cerca elétrica dos 3 lados. Tinha uma macumba no peitoril da janela do escritório do quintal. Falei, Flávia, vem cá. A Flávia, que é da libertação, ela sabe o que eram os elementos da macumba. Tinha mel, tinha pena, tinha uns pano. A Flávia falou, é contra o nosso casamento. Falei, ih, erraram feio. Erraram feio. Porque se quiseram destruir o casal com isso daqui, é o casal que vai destruir isso aqui. É o casal que vai arrancar isso aqui. É o casal que vai jogar isso daqui como lixo lá na calçada. As trevas estão trabalhando. E estão querendo derrubar você. E já derrubaram muitos. E já passaram a rasteira em tantos que estão assim, ó, cai não cai, cambaleando. Acorda! Sofonias ele fala, queridos, e ele traz uma profecia que é para os nossos dias. Eu vou sustentar os joelhos trôpegos daqueles que estão cambaleando, daqueles que estão cocheando. A palavra correta é quicando, aqueles que estão quicando, aqueles que pulam daqui, pulam dali, parece que onde pisa não tem firmeza. Queridos, só existe uma possibilidade de eu firmar os meus passos, de uma vez por todas, entender no espiritual e no profético o que está acontecendo, e me mover na autoridade que o Senhor tem me revestido para me mover, é me unindo a Ele, é me ajuntando a Ele, me aproximando dEle. Eu abri essa mensagem falando que nós estamos vindo de um mês de palavras diretivas e proféticas tremendas. Palavras, queridos, que nos proporcionam a possibilidade de nos aproximarmos de Deus de uma forma linda. Agora tem uma parte que Deus não vai fazer. Não porque Ele não possa, mas porque não é responsabilidade dEle. Deus já deu alguns passos na minha direção. Agora a responsabilidade de me aproximar ainda mais, definitivamente não é de Deus. É minha. E para eu me aproximar de Deus, existem algumas questões, queridos. O texto que a gente acabou de ler fala acerca de uma intenção muito bacana de Davi. Davi havia acabado de ser ungido, capítulo anterior, capítulo 5 de 2 Samuel. Davi havia acabado de ser ungido rei sobre todo Israel. 15 anos depois do primeiro episódio de unção que Davi teve lá na casa do seu pai, 1 Samuel capítulo 16. 15 anos depois. Existe uma ordem em referência aos processos estabelecidos pelo Senhor, e Davi cumpre esta ordem. Alguém segundo o coração de Deus cumpre aquilo que o Senhor estabeleceu, não fura fases. E Davi, ele não atravessa a fase, ele não fura a fase, ele espera o momento correto, ele é ungido rei sobre todo Israel, e agora chega a hora de uma vez por todas de Davi governar. E quando Davi vai começar a governar, ele diz assim: eu não posso governar sem que a presença do Senhor seja comigo. Eu não posso governar sem que o símbolo máximo da presença de Deus faça parte dos lugares principais do meu governo.
E Davi então resolve ir buscar a arca do Senhor, que desde batalhas antigas de Israel contra a Filístia, havia sido arrancada da casa de Deus, ou havia sido arrancado do povo de Deus, não tinha casa de Deus ainda, o templo. E agora Davi vai buscar essa arca, e ele monta todo um aparato de festa, 30.000 homens, festão. Ele monta todo o aparato de música. É Davi que transforma levitas, ou parte dos levitas, em músicos. E é nesse episódio aqui. Até então, os levitas eram somente aqueles que auxiliavam nas portas do templo, na limpeza do altar do sacrifício, serviam os sacerdotes com aquilo que era necessário. Agora Davi junta dos levitas, dos serviçais do templo, e diz assim: quem toca instrumento aí? Eu toco. Então vem cá, eu quero dentre os serviçais aqueles que vão conduzir a adoração também. E Davi monta o ministério de louvor, ele monta a turma que ia fazer barulho, ele monta uma grande comitiva e vamos lá buscar a arca do Senhor. Mas como é que nós vamos trazer a arca do Senhor? Olha a intenção rica do coração desse homem. Por isso que intenções ricas, quando estão fora da direção de Deus, são perigosas, querido. Davi fala assim: não, vamos construir um carro que nunca tenha sido usado, vamos fazer um carro novo, fazer um carro específico só para isso. Os bois vão puxar esse carro, vai ser um carro, né, não é nem movido a não sei quantos cavalos, é boi mesmo. E nós vamos fazer esse carro, e esse carro vai ser o que vai trazer a arca, vai ser um carro todo bonitão, todo invocadão, carro do ano, para trazer a arca, produzido só para isso. Mas não era assim que o Senhor havia estabelecido que a arca deveria ser carregada. O Senhor havia estabelecido que os sacerdotes deveriam levar a arca nos seus ombros. A arca, ela tinha passadores para que as alças pudessem ser enfiadas e levantadas por no mínimo 4 homens. E essa arca então fosse carregada por estes homens nos ombros. Essa parte da cartilha o Davi não leu. E por mais que a ideia dele tenha sido bacana, vamos fazer um carro novo, ideias bacanas não convencem Deus. Por mais que a intenção de Davi acerca da arca, eu quero o símbolo da presença de Deus marcando o meu governo e o lugar das tomadas de decisão, por mais que a intenção fosse rica, querido, Deus não trabalha por meios que Ele desconhece, por meios que Ele não autorizou, por meios que Ele não estabeleceu. Deus não faz remendo. Deus é Deus do sim que é sim e do não que é não. Não tem remendo com Deus. Não tem mais ou menos com Deus. Não tem meio termo. Não tem média boa. Ou é absoluto ou não é. A gente não pode lidar com a presença de Deus da forma que a gente acha que tem que ser. A gente não pode lidar com a presença de Deus do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente prefere. Por mais que a presença de Deus quebre todo rito, porque a presença de Deus quebra ritos. A gente canta o que dizer, o que fazer quando Ele vem, referindo-se ao Espírito Santo. Justamente porque quando Ele vem, quem toma a rédea da circunstância é Ele, ponto final. Então não há um rito pré-determinado para quando o Espírito Santo vem. Por isso que nós metodistas, inclusive na nossa doutrina, não entendemos como única e exclusiva evidência da plenitude do batismo do Espírito Santo o dom de falar em línguas. Como os nossos irmãos pentecostais dizem, não, é esse dom aqui que evidencia que o sujeito é batizado no Espírito Santo ou não.
Até mesmo porque a própria Bíblia ela estabelece que houve sim um momento no qual todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Está em Atos capítulo 2. Mas houve também momentos no qual aqueles que foram cheios do Espírito Santo passaram a falar em outras línguas, como passaram a profetizar, como passaram a interpretar aquilo que estava sendo dito. Está lá em Atos 18, 19. Há manifestações distintas e os dons são múltiplos. Embora o Espírito seja o mesmo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. Porque não há um rito pré-determinado dizendo assim, quando o Espírito vem, então tem que ser desse jeito. Quando o Espírito vem, então é isso que vai acontecer. Embora o Espírito Santo quebre todo o rito, porque ele toma nas suas mãos as rédeas da circunstância, para que eu alcance a presença dele, há um rito a ser cumprido. Então eu zelo pelo rito, até eu alcançar a presença dele. Aí ele vem e quebra o rito. É assim que funciona. Eu zelo por aquilo que me foi ordenado. Perceba, Jesus quando está ascendendo aos céus, ele diz aos seus discípulos, não saiam da cidade, permaneçam na cidade, permaneçam em oração, permaneçam em consagração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O rito havia sido estabelecido. E o rito era, busquem, orem, consagrem-se, dediquem-se a isso, desejem isso, sintam necessidade disso, entendam que vocês dependem disso, não saiam da cidade, pressupõe, não estabeleçam outras coisas como prioridade maior do que isso, não se distraiam. Jesus diz para os discípulos, não se distraiam daquilo que vocês estão buscando. Não você, mas alguém que você conhece, às vezes está orando, e com 5 minutos já esqueceu da oração que está fazendo, está pensando na lista de compra. Com 5 minutos já esqueceu da oração que está fazendo, está pensando no joelho que está doendo. Com 5 minutos já esqueceu da oração que está fazendo, já está pensando na dívida que tem que pagar amanhã, no abacaxi que tem que resolver amanhã, na encomenda que tem que entregar amanhã. Jesus disse, não se distraiam. Querido, eu sei que é difícil. Às vezes eu estou orando, no meio da oração eu perco o assunto, eu falo, Deus, que vergonha. Agora então, para não perder o assunto, eu vou orar em voz alta. Aí daqui a pouco orando em voz alta, daqui a pouco eu já estou cantarolando. Eu me perdi de novo. Querido, é uma luta para a gente não se distrair. É uma luta para a gente manter o rito da busca. É uma luta para a gente perseverar e não sair da cidade, até que do alto sejamos revestidos de poder. Ou seja, não sair da posição até que algo novo aconteça. Não sairmos da condição de dependência, de busca, de súplica, de choro às vezes, até que algo novo aconteça. É uma luta. Agora, se existe luta, há necessidade dela ser lutada. O pior perdedor é o perdedor de WO. Sabe o que é o perdedor de WO? É aquele que ou nem comparece na luta, ou que pede arrego na metade. Diz, estou fora. Não vou ficar aqui para perder essa luta não. E ó, foge. Me lembro uma vez eu jogava futebol. Nunca fui bom de futebol. Mas a gente estava tomando um coco de um determinado time lá em Lins. Aí o técnico me chamou no canto assim. Falou, vem cá. Eu falei, diga. Ele falou, faz uma falta aí para você ser expulso. E fala para o fulano também fazer uma falta para ele ser expulso. E fala para ciclano também fazer uma falta para ser expulso. Falei, por quê? Ele falou, para não ter mais time e a gente sair do campo.
Porque se 3 ou 4 fossem expulsos, o juiz tinha que terminar o jogo. Porque não podia mais fazer substituição na reserva. Eu falei, mas que covardia é essa? Não, mas nós já estamos tomando aqui uns 5-0. O Brasil tomou 7-1 na Alemanha mais tarde. Tinha sido bem antes do 7-1 isso daí. Eu falei, eu não vou fazer falta para ser expulso coisa nenhuma. Nós vamos jogar até os 45 minutos do segundo tempo, ainda que a gente tome um 7-1. Não, mas vai ficar feio. Eu falei, feio vai ficar a gente quebrar o pessoal, fazer falta para ser expulso só para esconder a covardia. Eu falei, para com isso. Querido, o pior perdedor é aquele que nem luta. E quantas lutas de oração a gente tem perdido porque a gente não tem nem entrado nelas? Quantas lutas de jejum a gente tem perdido porque a gente não tem nem entrado nelas? Esses dias a Alice, minha filha, falou assim, estou fazendo jejum. Do que era? Chocolate, né, Fô? Falei, é mesmo chocolate? É. Quantos dias? Ela falou 3, já estou no segundo. 7 anos, você vai perder para a menina de 7 anos? Porque tem luta de jejum que a gente perde, querido, porque a gente nem entra. Tem luta de jejum, tem batalha de oração que a gente perde, porque a gente nem faz jus ao entendimento da necessidade que eu tenho de estar naquele lugar, de permanecer naquela cidade até que do alto eu seja revestido. De permanecer naquele lugar até que algo novo aconteça, até que uma nova direção e uma nova dimensão me toquem. Tudo isso é um rito que eu preciso estabelecer na busca pela presença, na busca pelo Senhor. Aí quando o Senhor vem, quando o Espírito Santo vem, Ele vem e arrebenta com todo o rito. A minha parte é fazer o rito, a parte dele é quebrar o rito todo. Mas é assim que funciona. Eu busco a presença de Deus. Senhor, me credencia para o ministério. Queria tanto que fosse ministério de música, de louvor, daquele dos palcos bem grande, que eu vou cantar para uma multidão. Aí o Espírito Santo vem e te credencia para você pregar numa igrejinha de 5 metros por 4 para 5 pessoas, que não tem nada a ver com o grande palco que você imaginou. E aí? Ele vem e muda tudo. Senhor, me dá uma célula. E Ele vem não te dar uma célula, Ele vem te dar uma igreja, Ele vem te dar uma multidão para te seguir. Senhor, me dá uma multidão. Ele não te dá uma multidão, Ele te dá um vizinho problemático para você pregar o evangelho para ele. Porque quando Ele vem, Ele muda, Ele quebra todo o rito. E a minha função, querido, a nossa função como igreja é estarmos sujeitos e submissos àquilo que o Senhor quer fazer através de nós, onde o Senhor deseja nos plantar, com as ferramentas que Ele dispensou sobre a nossa vida. Você pode dizer amém para isso? É o que Ele espera. É o que Ele deseja. E é isso, querido, permitir que o Senhor convirja os ritos, convirja as circunstâncias para a direção na qual Ele quer, a isso eu quero chamar nessa manhã de zelo pela presença de Deus. Uma coisa é buscar a presença, uma coisa é provocar a presença, uma coisa é desfrutar da presença, mas depois vem o zelo. Depois vem a persistência. Não acaba quando o Espírito Santo vem. Não acaba quando o dom chega. Não acaba quando o batismo no Espírito Santo me alcança. Não acaba, na verdade só começa. A igreja só começa a ser igreja, a gente tem 4 evangelhos na Bíblia contando a história de Jesus. Mas a igreja só começa a ser igreja quando o Espírito Santo vem. E credencia essa turma para começar, agora sem Jesus de corpo presente ali com eles. Só começa quando o Espírito Santo vem. Semana passada a gente viveu um tempo muito gostoso. Semana passada nós tivemos a 4ª conferência do Espírito Santo aqui na nossa igreja. Que tempo precioso, querido. Você não veio, perdeu. Que tempo tremendo da parte do Senhor. Ah, pastor, eu não vim porque demora. Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: nem por uma hora você pode continuar orando comigo? Jesus não está muito preocupado com as demoras não, querido. Quem se preocupa com as demoras somos nós, porque nós temos outras preferências que não são Jesus. Vamos ser claro e vamos ser bem direto aqui.
A gente tem outras preferências que definitivamente não dizem respeito ao reino, definitivamente não dizem respeito a Jesus. Ah, pastor, mas eu estava fazendo discípulo, mas a tua igreja estava aberta. E a gente estava aqui. E você tinha que estar aqui. Ah, pastor, mas eu estava pregando o evangelho lá para o outro. Prega outro dia. Se você não pregou na semana inteira, vai inventar de pregar no sábado na hora que a igreja está aberta. Para com isso. Para com isso. Prioridades. Prioridades. Aí nós vivemos um tempo, querido, de uma busca tremenda, de um derramar tremendo. E aí Deus vem e deixa claro para nós hoje, nessa manhã, o ciclo para o qual o Senhor nos credenciou, a partir do derramar do seu Espírito, que foi específico, naquele momento da semana passada, só começou. Existem ciclos ainda abertos, óbvio, existem questões ainda acontecendo, existem ministérios ainda funcionando. No entanto, um novo ciclo foi deschavado, um novo ciclo foi aberto, e só começou. Só começou. Então agora eu preciso zelar por este novo ciclo. E aqui a gente tem um grande problema na vida dos crentes, queridos, queridas. Porque a gente gosta de ser movido e empurrado pelas visitações. As visitações são muito legais. Os arrepios. A manifestação do dom, a oração que eu recebo, o tombo que eu levo, o choro que cai, o óleo que escorre. Sabe, essas manifestações, elas são muito legais, mas nós não podemos, amado, amada, nos conformar em parar por aí. O grande problema da vida do crente é que o crente não dá continuidade. O crente não dá continuidade, querido. Começa e não avança. Planta e deixa a semente apodrecer. Planta e não zela pela colheita. Deixa o mato crescer no meio da eira. Deixa eu falar mais uma coisa das trevas aqui para vocês. Dia desses fazendo um estudo sobre ritmos. Sou baterista, músico. Toco bateria, minha primeira bateria eu ganhei com 6 anos de idade. E um dia desses eu resolvi estudar sobre ritmos. Apareceu lá nas descrições de um grupo de baterista que eu faço parte, um grupo de bateristas cristãos que eu faço parte, toda uma linha de estudos por bateristas sérios, músicos sérios, do calibre de Asaf, Ademar e por aí afora, falando acerca de ritmos, e ritmos que são consagrados às trevas. Uma primeira coisa que um ministro falou, ele disse: no terreiro, a gente vai para a igreja, vamos fazer essa comparação, a gente vai para a igreja, se o louvor leva 20 minutos, meia hora, a gente já começa a se incomodar. Tem entidades que no terreiro, o pessoal precisa bater tambor por 3 horas, para o demônio chegar. 3 horas. Querido, só para parâmetro, eu estou acompanhando o Gabriel, meu filho, aqui na bateria no culto do Gin. Eu pego o carrom ali, ó, e o carrom você toca com a mão. Eu não tenho dedo para isso. 2 músicas o culto do Gin, mais um ensaio. Passa no ensaio 1 vez ou 2 vezes, mais 2, quer dizer, 1 hora batendo o carrom. Quando eu desço para pregar no Liderando Bem, meus dedos nem fecham. De tão inchado que fica. Agora lá no terreiro os caras batem tambor por 3 horas para um demônio chegar. Aí quando o demônio chega é que começam as manifestações. Aí que a turma anima. E como ele imita aquilo que o Senhor faz,
ele chega e rouba o rito também. Porque ele imita aquilo que o Senhor faz. Ele é um imitador, ele é um ladrão e é um mentiroso. Então ele tenta reproduzir lá, no ambiente da mentira, aquilo que nós, no ambiente da verdade, deveríamos vivenciar. A gente busca o Senhor com intensidade, com persistência. Quando ele vem, ele toma o rito e deixa na mão dele, porque ele sabe o que faz. Lá nas trevas, a turma vive isso. Bate tambor por 3 horas, o demônio chega. Aí agora eles vão se submeter àquilo que o demônio quer. E vão fazer aquilo que ele quer. E a batucação não para não, continua. Continua. Repito, você acha que as trevas estão de brincadeira? Enquanto a gente quer marcar hora, dia e tempo para a manifestação da presença de Deus, enquanto nem por 1 hora a gente consegue persistir em oração com Ele. O evangelista Edson Teixeira, da Missão Portas Abertas, ele diz assim: se crente fosse macumbeiro, o crente é tão acostumado que para fazer trabalho na encruzilhada não matava galinha não, fazia com caldo quinor. Porque já está pronto, matar galinha vai dar muito trabalho. Desembrulha o caldo quinor, está mais fácil. Tão relativo. E aí com a presença de Deus a gente quer fazer isso, querido. A gente quer dizer para Deus como tem que ser, que hora tem que acontecer. E construímos os nossos carros novos, como Davi, com toda boa intenção, e carros que vão custar vidas. O boi era bonitão, o carro era novo, a arca foi colocada em cima do carro, o ministério de louvor estava tocando, o povo estava dançando, a gritaria dava para ouvir de longe. E no final, aquela carreata, aquela passeata, ela não acaba sendo marcada como o ingresso da entrada da presença de Deus em Jerusalém, na cidade de Davi. Ela acaba sendo marcada pela morte de um homem. Pela boa intenção de Davi, pelo capricho de Davi, pela boa intenção do próprio Uzá, o homem que morreu, pelo capricho dele. Porque não é boa intenção e não é capricho. Ou não são boa intenção e capricho os critérios que o Senhor estabelece para que eu mantenha a presença dele na minha vida. É diferente. A presença de Deus, querido, não pode ser tratada de qualquer maneira. O que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida vai depender muito do zelo com o qual nós vamos desenvolver aquilo que temos recebido da parte dele. Vai depender muito do zelo com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Vai depender muito da prioridade que eu dou às coisas de Deus. Vai depender muito, querido, querida, da minha prioridade às coisas do Senhor ser maior do que o meu potencial de arranjar desculpas, do que o meu potencial de arranjar motivos e justificativas. Todo mundo gosta de dormir. Por um tempo Deus estabeleceu no meu coração um tempo de busca na madrugada. Ah, mas você é pastor. Mas pastor também gosta de dormir. Todo mundo gosta de comer. No ano de 2017, 2018, Deus falou: você vai fazer um jejum até que eu te dê uma resposta. E essa resposta demorou 1 ano. 1 ano de jejum. Gosto de comer.
Todo mundo gosta de descansar. Aliás, precisa. Mas Deus estabelece compromissos para a gente, querida. E a partir do momento que Deus estabelece compromisso, é como se Deus falasse assim comigo: o tempo que você votou que vai estar comigo não é mais tempo teu, é tempo meu. Não roube o tempo que você deu para mim. Que bom seria se a gente entendesse que o domingo às 9 horas da manhã, que o domingo às 7 horas da noite, que a terça às 8 horas da noite, é um tempo que nós, por nossa própria vontade, demos ao Senhor e a gente não pode roubar de volta dele. Que bom se a gente entendesse, querido, que o tempo que a gente tem de oração na nossa casa, seja na hora que a gente acorda, seja antes de dormir, seja no meio da madrugada, seja no meio do dia, não sei qual é o teu tempo de oração, é tempo para o Senhor e eu não posso roubar de volta dele, não posso me constituir como um ladrão, por querer arrancar da mão do Senhor aquilo que eu disse que um dia seria dele. Que bom seria, querido, se o nosso coração de fato estivesse completamente voltado ao Senhor, quando a gente está dentro de uma sala de aula de escola dominical, quando a gente está dentro do templo, quando a gente está numa célula, quando a gente está lendo a nossa Bíblia, quando a gente está assistindo um culto online, uma live, ou seja o que for. Que bom seria, querido, se a gente não sonegasse a presença de Deus com outras coisas paralelas, e sem sombra de dúvidas menos importantes, porque nada pode ser mais importante do que isso. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Meu Deus, o maior símbolo da tua presença estabeleceu-se quando o Senhor esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, desceu a esse mundo, não usurpou do fato de ser igual a Deus, esvaziou-se, andou com pessoas, tocou pessoas, quebrou protocolos, tocou em doentes, acabou com velórios, porque levantou mortos. O maior símbolo, Deus, do quanto o Senhor deseja estar perto de nós, foi Jesus Cristo, que quando subiu aos céus disse: eu vou permanecer com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja não está órfã. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos órfãos. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é real. Obrigado porque através da ceia nós podemos, Senhor, reafirmar que cremos que o Senhor está aqui. Cremos que o Senhor está em nós. Obrigado, meu Deus, porque através do pão, do cálice, nós podemos reafirmar que temos uma aliança contigo. Agora, Senhor, nós vamos participar da tua mesa. É um dos ritos, Deus. É um dos sinais físicos que dizem respeito ao quanto nós cremos na tua presença. É um dos sinais físicos, Deus, que afirmam que nós somos tocados pela tua presença. Mas que ao comer, Senhor, e ao beber destes elementos, que ao nos alimentarmos deles, nós possamos, Senhor, ainda nos fortalecer mais, não apenas
para crer na tua presença, não apenas para ter, Senhor, desejos acerca da tua presença, mas para amarmos a tua presença, zelarmos por ela. Seja aqui, Senhor, seja na nossa casa, seja nos ambientes nos quais o Senhor permitir que a gente exerça o ministério que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Fortalece-nos, Deus, a zelar pela tua presença. A ceia nos lembra do zelo, o zelo de Cristo Jesus por nós, que sem termos mérito nenhum entregou a sua própria vida, sem termos mérito nenhum buscou-nos e resgatou-nos do império das trevas, trouxe-nos para o reino da sua luz. Que zelo tremendo, Pai, que a gente possa responder com zelo também, e que sejamos fortalecidos nesta ceia para isso. Tua graça nos alcance, nos abençoe, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Marcelo para me auxiliar com o memorial nesse momento. A hora que a gente olha para a mesa, né? A gente vê a mesa sendo preparada, no decorrer do culto aumentada, porque a gente viu que chegou mais gente para participar. Isso é bom, porque a igreja está entendendo a importância de estar num culto de celebração ao Senhor na ceia, porque é na ceia que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e aquilo a qual Jesus pediu para que nós fizéssemos quando nós estivéssemos reunidos em nome dele. E nós estamos hoje reunidos em nome do Senhor Jesus. Que bom que tivesse uma outra mesa com mais elementos, mais outra mesa com mais elementos, e que essa frente fosse tomada com mais elementos. Era sinal que o corpo estava participando da ceia do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para celebrar esse dia. Esse dia a qual Jesus nos instruiu, esse dia a qual Jesus falou que tinha que ser feito em memória dele. Eu não canso de dizer na celebração da ceia que é em memória de Jesus, porque é uma instrução de Jesus, sim. Mas nós esquecemos com muita facilidade. Esquecemos até mesmo que nós almoçamos ontem. Mas nesta manhã, o pão e o suco de uva, vinho, celebrando em nossa memória o corpo e o sangue de Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei todas as vezes em memória de mim. Os discípulos se alimentaram, e depois de haverem ceado, pegou o cálice e disse: este é meu sangue da nova aliança. É o cálice da nova aliança. Bebei todas as vezes em memória de mim. Está consumado, está pago, está realizado, está tudo preparado, está tudo organizado, está tudo pronto. Os discípulos, quando celebraram essa última ceia, foi com Jesus, em vida entre eles. Nós também estamos em vida, e Jesus habitando em nós. Celebração
da ceia do Senhor. É um privilégio nós trazermos à memória tudo que Jesus fez por nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós queremos consagrar as dádivas do pão e do suco de uva, a fim de que, comendo e bebendo destes elementos, Senhor, nós possamos reafirmar que somos participantes do Teu precioso corpo e do Teu precioso sangue, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, acerca do Teu corpo, que ele seria moído em favor de muitos, e que o Senhor alegraria em moê-lo. Tua palavra diz acerca do Teu sangue, que ele é o símbolo da nova e eterna aliança, derramado em nosso favor, para que tenhamos de volta acesso ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Obrigado porque sobre nós, ó Deus, a dádiva da reconciliação é derramada através da obra da cruz do Calvário. Obrigado porque este penoso trabalho, Senhor, o trabalho da cruz, é aquele que alcançou as nossas vidas e podemos ser comprados pela moeda que não perde valor, o sangue de Cristo Jesus. Concede-nos a graça de alcançarmos a unidade da fé e em tudo cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja, Senhor das nossas casas e famílias, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querida, a mesa, ela não pertence à igreja metodista, ela pertence ao Senhor. Portanto, se você está em comunhão com o Senhor, você está em comunhão com Deus, você é um convidado do Senhor a participar dessa mesa. Pré-requisito é você ter entregue a sua vida nas mãos dele e estar congregando aqui ou em alguma outra igreja e estar em paz na igreja que você está congregando. Esse é o critério para que você possa participar da mesa do Senhor. Nós vamos ser conduzidos pelo Ministério de Louvor em um momento de adoração e uma canção. Você pode vir durante essa música, pega um kitzinho desse daqui, né, o pãozinho e o suco de uva, volta para o seu banco. Depois nós vamos ser conduzidos a comermos e bebermos todos juntos. Amém? Adorar.
Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por este tempo de celebração. Obrigado, Deus, porque nós fomos aceitos, Deus. A dívida que era impagável foi paga na cruz do Calvário em nosso favor. Obrigado, Deus, porque hoje na celebração da ceia, ó Deus, nós lembramos, nós, ó Deus, trouxemos na nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor há de fazer por nós. Obrigado, Senhor, porque a dívida está paga. Obrigado, Senhor, porque aquilo que separava não separa mais. O acesso foi restabelecido, foi colocado em ordem, ó Deus, o que o pecado tinha colocado em desordem. Por isso nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor por tudo, pelo Teu Filho Jesus ter morrido, ressuscitado e vivo está para todos sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Glórias a Deus.